sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Adriele e o tema da nossa aula de hoje é Geopolítica Mundial. A gente vai ver a relação entre os BRICS e os Estados Unidos. O que são os BRICS, né? A gente tem aí, a abreviação dos países, que formam um agrupamento que é um mecanismo internacional, na forma de agrupamento informal. Eles não são um bloco econômico, tá? Eles são um agrupamento econômico, composto pelo Brasil, pela Rússia, pela Índia, China e também pela África do Sul. Em 2001, o economista norte-americano Jim O'Neill criou a expressão BRIC, se a gente for observar aí, não tem ainda o S, só BRIC, para designar o grupo dos principais países de economistas emergentes, de economia emergentes, que seriam o Brasil, a Rússia, a Índia e a China. Segundo o Jim, esses países até 2050, eles têm aí a função de movimentar a economia mundial. Então, ele resumiu aí esses 4 países. E aí, não obstante, mais tardar, esses países incorporaram também a África do Sul, principal economia do continente africano, em 2011, transformando a expressão BRIC em BRICS, tá? Esse S aí, ele foi acrescentado, mais tardarmente, porque foi incorporado a África do Sul, nesse grupo aí. Quais são, então, os principais objetivos, dos BRICS, Eles criaram o Banco de Reservas Financeiras, tá? Além de eles fazerem parte aí, do Banco Mundial e do Fundo Mundial Internacional, que é o FMI, eles também têm um outro banco, digamos assim, que seria uma segunda estratégia, um plano B, para ajudar em questão da economia e dos seus países, Esse banco, ele é uma reserva financeira. E ele vem também com o intuito de fortalecer mutuamente as economias dos países e também o cooperativismo nas relações entre os países, entre o Brasil, entre a Rússia, entre a China, a Índia e também a África do Sul. Esse cooperativismo, ele está associado ao quê? Os países, eles estão ali para se ajudar nas relações aí acadêmicas, nas relações de saúde, na economia. Eles são um grupo, não é algo feito aí burocraticamente, mas eles têm esse intuito ali de estar se ajudando, que são os países aí promissores, são os países aí mais desenvolvidos. E aí a gente vê os desafios econômicos e comerciais para os Estados Unidos, como, por exemplo, as medidas protecionistas, e também sobre a questão da guerra comercial. O que seria isso? Essa imagem aí, essa America First, quer dizer o quê? Que é América primeiro. Então, os Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos, ele fez uma medida protecionista para impedir que as pessoas, a sua própria população, ela importasse produtos da China. Ele aumentou significativamente os impostos em torno de 25% para que a população ela passasse a consumir somente dentro ali do seu país, somente dentro do seu território. Como há essa disputa de poder entre os Estados Unidos e a China, ele criou essa medida protecionista, como forma de proteger a sua economia, a sua própria população, para importar da China, pagaria um alto valor de impostos. E aí ele criou essa medida para impedir que as pessoas fizessem isso. Seria melhor, obviamente, comprar dentro do próprio país do que pagar um imposto altíssimo para importar produtos aí da China. Mesmo que eu fosse comprar algo ali que fosse barato, na China, a questão do transporte, a questão dos impostos sairia muito mais caro. Então, acabaria sendo melhor comprar algo dentro aí do próprio país. E com isso, ele criou essa guerra comercial aí entre a China. Aqui a gente pode ver que BRICS é o nome de um conjunto econômico de países considerados emergentes. O que são esses países emergentes? São os países aí que têm a pretensão de ser países aí bem desenvolvidos economicamente, São formados atualmente pelo Brasil,
como eu falei anteriormente, pela Rússia, Índia, China e África do Sul. Por isso que tem essa sigla aí de BRICS, tá? Antes da adesão do país africano, o grupo se chamava apenas BRIC. A gente pode observar, né, nessa imagem as principais economias aí de cada país. O Brasil, né, associado às produções agrícolas, né? A África do Sul aos recursos naturais, a Índia, os recursos intelectuais, né, que são mais baratos. A China, pelo setor aí, pelo poderoso setor industrial, e a Rússia pelos vastos recursos minerais. Então, esses países, né, esses países chamados de emergentes, eles juntos formaram esse grupo, né, para poderem se ajudar economicamente, para poderem se proteger, tanto em acordos aí bilaterais, né, ou multilaterais, por exemplo, pode ser dentro de entre um país e outro, né, ou em concordância aí de todos os países em uma tomada de decisão, tá? E aí a gente tem sobre a questão da ameaça, né? Por que se diz que os BRICS ameaçam a hegemonia dos Estados Unidos, né? Eles ameaçam ou não? Se a gente for analisar, a gente pode dizer que sim, porque até 2019, com o PIB de 21,4 trilhões, já é ameaçado pela soma de todos os membros dos BRICS. Lembrando que a China, ela vinha em segundo lugar com 14,2 trilhões, tá? Então, os Estados Unidos, querendo ou não, ele se sente ameaçado, né? Por ele ser aí o país, né, o mais rico aí economicamente, ele se vê ameaçado com essa junção dos BRICS, né, da qual ele não faz parte. Por exemplo, o FMI, ele é controlado ali pelos Estados Unidos, mas aí esses países têm uma segunda opção, eles têm o plano B, né, que é o banco aí dos BRICS mesmo, um banco criado por eles, né, para desenvolver, para proteger aí os seus países, né, para investimentos na educação, para investimentos na saúde. Então, os Estados Unidos, querendo ou não, ele acaba sentindo essa ameaça, né, essa disputa ali pelo poder, essa disputa ali pela economia. Então, a gente vai agora, né, para a nossa primeira questão aí do nosso Exercitando. A ideia dos BRICS, ela foi formulada pelo economista-chefe, né, da Goldman Sachs, o Jim O'Neill, em estudo de 2001, intitulado Building Better Global Economic, BRICS. Fixou-se como categoria na análise dos meios econômicos financeiros, empresariais, acadêmicos e de comunicação. Em 2006, o conceito deu origem a um agrupamento propriamente dito incorporado à política externa de Brasil, Rússia, Índia e China. Em 2011, por ocasião da terceira cúpula, a África do Sul passou a fazer parte do agrupamento que adotou a sigla BRICS. Sobre o BRICS, assinale o que for correto. Alternativa A, corresponde a um bloco econômico em processo de formação. Alternativa B, é um agrupamento informal de cunho diplomático. Alternativa C, é um organismo internacional que é paralelo à ONU. Ou alternativa D, representa todas as nações emergentes do planeta sob a liderança de 5 países. Vamos ver se você acertou. Quem respondeu a alternativa B, tá, está correto. O BRICS, ele é um agrupamento informal de cunho diplomático. Como eu falei para vocês lá no início, né, da nossa aula do slide, o BRICS, ele não é um bloco econômico, tá? Ele é um agrupamento. Foi a união aí desses 5 países, do Brasil, da Rússia, da China, da Índia e da África do Sul. Tá? A África do Sul, como a gente viu, ela foi incorporada, né, mais tardiamente aí ao grupo dos BRICS, tá bom? Mas ela também faz parte. Vamos agora para a nossa próxima pergunta. Assinale a alternativa que não corresponde a uma característica presente em todos os membros do BRICS. Alternativa A, possui amplos mercados consumidores. Alternativa B, consolidaram ao longo do tempo relativas estabilidades econômicas. Alternativa C,
São países emergentes em fase de crescimento social e econômico. Alternativa D, mão de obra e matérias-primas disponíveis em grandes quantidades. Ou alternativa E, elevados desempenhos nos índices de desenvolvimento humano. Vamos ver qual é a resposta correta. Se você respondeu a alternativa E, tá? A característica aí que não, né, corresponde, né, aos BRICS, aos membros dos BRICS, tá? São os elevados desempenhos nos índices de desenvolvimento humano. Quem respondeu a alternativa E está correto. Então é isso, gente. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Para mais outras aulas aí como esta, acesse a plataforma Eduque e até a próxima aula.